Olá, aluno, olá, aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso curso preparatório de História e Geografia do PISM 1. Para você que está na primeira série do ensino médio, a gente está falando do vestibular seriado da Federal de Juiz de Fora, aqui nesse nosso vídeo especial. Para você que está assistindo no YouTube, este é um vídeo de abertura do módulo 8, o último módulo do nosso curso de Ciências Humanas para o PISM módulo 1, né? O PISM primeira fase. Para você que está na primeira série do ensino médio, é fundamental que você acompanhe essas aulas inaugurais aqui que eu estou disponibilizando gratuitamente no YouTube. Para você que está no nosso curso, presta bastante atenção. Você que está aqui no curso, é como todos os outros vídeos introdutórios. Todo vídeo de introdução de módulo, esse aqui é o último vídeo, você tem acesso gratuito no YouTube. E aqui, você que está no YouTube vai ter acesso ao link para adquirir o nosso curso, para adquirir o nosso material didático, a nossa apostila e também o nosso blog premium lá no site historiastudio.com.br. A maioria do conteúdo lá é gratuito, mas você consegue também acessar os resumos, artigos e vídeos e podcasts especiais para assinante, tá bom? Isso aí você vai ter que pagar por fora, mas detalhes, né? Para quem já é aluno do curso, tem acesso ao blog premium, tá? Tem desconto para adquirir o nosso material didático, a nossa apostila de questões, beleza? Nosso kit de estudo também. Bom, lembrando que, como toda aula introdutória de módulo, além de estar gratuito no YouTube, você tem aqui no nosso curso o material didático complementar, os links complementares da aula e também a nossa apostila de resumos. Isso é exclusivo para quem está assistindo esse vídeo no curso. Para você que está aqui no YouTube, são os links para você adquirir o curso ou acessar a nossa loja ou o nosso blog premium, tá bom? Vou deixar também o link do blog gratuito, caso você queira. Tem muita coisa interessante, muita coisa importante por lá, também gratuito, tá? Então olha bem, voltando para cá, voltando para a matéria que a gente vai ver, como todo vídeo introdutório, além de estar disponível no YouTube com todas essas questões, né, para vocês entenderem como é que funciona o curso, para entrarem no curso. Além disso, nós temos aqui uma informação importante, como todo vídeo introdutório, nós temos aqui para vocês, então, a tabela daquilo que está no PISM 1, né? Então nós temos aqui o edital do módulo 1, opa, andamos aqui um pouquinho, né? Construção do mundo moderno foi o módulo anterior, este módulo agora do curso, estamos entendendo o tópico estruturante: tempo, espaço, território, fronteira, política e trabalho, indivíduo, natureza, sociedade, cultura e ética. O que nos interessa são os objetos de conhecimento. Neste módulo, módulo 8, dedicado à colonização da América, é uma continuação do módulo 7, que foi dedicado ao mundo moderno, tá? E é um aprofundamento das relações sociais, políticas e econômicas da Europa com a América. Envolvendo um pouquinho de África, porque a gente falou aqui de escravidão aqui anteriormente, né? A gente falou aqui, ó, na relação Europa, América e África, no módulo anterior eu falei sobre escravidão indígena, sobre escravidão nativo-americana. Falamos também sobre populações nativo-americanas por aqui, né? Falamos dos maias, incas, astecas e demos um destaque para os tupis, seguindo o objeto de conhecimento do PISM 1. Agora, neste módulo 8, nós vamos falar sobre esses objetos de conhecimento, que eu vou destacar agora nessa primeira aula, para você entender como vai funcionar o módulo, tá? Então você vai entender agora cada um dos tópicos importantes sobre a nossa matéria e depois a gente começa a falar nessa aula o conteúdo da matéria dessa aula de hoje, tá? Se você quer ver uma continuação, por exemplo, você quer entender um pouco mais de América Portuguesa, relação de trabalho, relação de naturezas, tecnologias, grupos indígenas brasileiros, aí é só para quem está no curso, tá? Para quem está aqui no YouTube, fica somente a letra A ali, semelhanças e diferenças entre o processo de colonização da América Portuguesa, América Espanhola e América Inglesa. Aqui já mata uma grande quantidade de conteúdo para você, tá? Os princípios civilizatórios da colonização a partir da compreensão do conceito de etnia, raça, nação e comunidade, reconhecimento da tensão, dominação, resistência, relacionado ao processo de colonização das Américas, a articulação entre aspecto político, econômico, cultural, religioso dos processos de colonização das Américas. No objeto B, a gente vai entender a América Portuguesa e aqui os grupos indígenas brasileiros, tupis, macrogés, patajós e aimorés. As formas de organização política e administrativa desses povos na América Portuguesa. Depois a gente vai entender a América Espanhola. E a América Espanhola a gente vai entender as relações de trabalho, relações com a natureza, as tecnologias dos astecas, maias e incas, as formas de organização política e administrativa da América Espanhola. Por fim, a gente encerra o nosso curso numa última aula falando sobre a América Inglesa, formas de organização política e administrativa na América Inglesa.
Só que tem um detalhe. Lembrando que as aulas gravadas acabam com essa última aula aqui sobre a América Inglesa. Você tem as aulas ao vivo que acontecem toda semana com resolução de questões, tá? Então a gente tem resolução de questões de história, de geografia toda semana. Principalmente aí no último mês, né, chegando na prova, a gente faz resolução de questões assim direto com vocês ao vivo. E essas aulas ao vivo precisam da participação de vocês. Ou, se você não conseguir participar no momento do ao vivo, não se preocupa, ela fica gravada lá para você poder participar. Aí, claro, quem for adquirir o PISM 1 pro ano que vem, não vão ter essas aulas gravadas lá, elas vão ser deletadas e somente as aulas do ano que vem serão estruturadas. Ai, desculpa aí pelo espirro. Tá difícil aqui. Foram gravações intensas até chegarmos no módulo 8. Então vamos embora? Vamos entender então essa relação, essas semelhanças, diferenças do processo de colonização da América portuguesa, espanhola e inglesa. Tudo começa com um termo que diferencia muitas vezes na escola a colônia inglesa da colônia latina, né? Então a gente vai poder chamar, por exemplo, de América anglo-saxônica e a América Latina. A América anglo-saxônica seria Estados Unidos e Canadá, com a maior parte do seu processo colonial passando pela Inglaterra. E a América Latina, com colônias que foram construídas, né, dentro do território americano por Portugal e Espanha, né? Só que essa divisão ela já na história, ela é um pouco falha, né? Porque faltam ali pedaços da América que você precisa tratar, como o caso das colônias que são da França, por exemplo, que apesar de ser um país latino, de língua latina, de cultura latina, estava muito mais associado a territórios que também foram ocupados por ingleses, né? Uma outra questão é quando a gente separa, a gente fala de colônia de povoamento e colônia de exploração. E a gente esquece, muitas vezes na escola, de aprofundar isso com vocês, que o sul dos Estados Unidos é formado basicamente de colônias de exploração. Tanto que eles vão defender a escravidão com unhas e dentes, gerando a Guerra Civil Americana, ou a Guerra de Secessão dos Estados Unidos no século XIX. Defendendo ainda o processo de escravidão, essas áreas do sul, né, da origem das 13 colônias, as 13 colônias divididas ali, as colônias ao sul, e depois com a expansão dos Estados Unidos, todos os estados do sul, são de agricultura e pecuária intensiva, eles têm grandes plantations, eles têm áreas de produção agrícola para exportação de alimentos e usam muita mão de obra escravizada durante esse período. Enquanto a parte norte vai tentar se urbanizar, construir indústria, vai tentar avançar no comércio, porque a produção agrícola por ali é muito difícil por causa do inverno rigoroso. Então, há essa diferença da colônia de povoamento e de exploração dentro da própria colonização dos Estados Unidos, tá? Então a gente não pode simplesmente separar por separar. Colônia de povoamento é da Inglaterra e eles ficaram ricos. Quem foi colonizado pela colônia de exploração são aqueles que foram colônias de Portugal e Espanha e são países pobres. Não é simples assim, tá? Não é tão simples assim. Como eu falei, a história é um processo. E esses processos históricos geram essas colocações, né, que muitas vezes elas são anacrônicas, muitas vezes elas são colocadas de uma forma errada, mas a gente tem que observar que as colônias que foram colônias de povoamento tiveram muito mais liberdade de produção, de expansão comercial, de expansão industrial, de expansão urbana, do que aqueles que foram só de colônia de exploração. E aí, isso é interessante de observar, que essas áreas dos Estados Unidos, por exemplo, que tiveram colônia de povoamento, a maior parte da população dos Estados Unidos ainda mora lá. A maior parte da economia dos Estados Unidos ainda está por lá. A parte mais industrializada e mais urbanizada dos Estados Unidos é essa região, que é o nordeste dos Estados Unidos, tá? Então a gente vai ver, por exemplo, uma das maiores megalópolis do mundo, indo para a geografia, tá ali naquela área, tá? Que é a Boswash, que passa de Boston a Washington, tendo como capital, como centro administrativo e econômico dessa megalópole, a cidade de Nova York. Então a gente tem muitas áreas ali ainda, né? Chicago, a gente tem Detroit, várias cidades muito industrializadas que foram de ocupação urbana muito forte por causa dessa relação com a colonização de povoamento. Tá? Então, dando esse disclaimer, essa introdução aí, a gente vai entender de fato essas relações. Tá? Então, entendendo, primeiro, que são tipos de colonização diferentes, com objetivos diferentes e em períodos, inclusive, diferentes. Tá? Então, por exemplo, a gente precisa entender a questão dos europeus quando a gente olha para colonização espanhola, né, que são os primeiros a começarem o processo colonial na América.
Há um forte controle da coroa, um sistema de vice-reinados, como, por exemplo, o vice-reino do Peru, o vice-reino da Nova Espanha. O objetivo é a exploração de metais preciosos, lembra do metalismo que a gente discutiu no módulo anterior? Metais preciosos, expansão do catolicismo, a sociedade hierárquica e racista, com espanhóis comandando os crioulos comandando os mestiços comandando indígenas e negros que foram escravizados na América Espanhola. Instituições religiosas e políticas centralizadas, com a questão da encomienda, as missões jesuítas, a dominação via extermínio e com catequese forçada. A gente fala aqui de Pizarro e Cortés, são dois líderes colonizadores muito cruéis da Espanha na América, que devastaram boa parte dos povos que existiam na América Espanhola. Houve uma resistência indígena, como a Revolução e a Rebelião comandada no Peru pelo Tupac Amaru II, que também, apesar de ter sido muito forte e sangrenta, não teve força para segurar o exército espanhol. Criação das sociedades híbridas que mesclaram cultura europeia com a cultura nativa, inclusive formas de trabalho misturavam bastante isso. A colonização espanhola se dizia cristã e civilizatória, mas para muitos povos ela foi destruidora, tá? Ela destruiu muitos povos na América. Enquanto a colonização portuguesa, ela passa pelo início em feitorias comerciais no Atlântico e depois passa a ser uma colonização efetiva. Vai demorar um pouquinho, tá? O Brasil, por exemplo, é descoberto em 1500 oficialmente por Portugal, né? E depois, em 1550, que começa, de fato, 1530 e poucos, até 1550, que a gente começa a ter o processo de construção de colônia, de fato, na América Portuguesa. A economia é baseada em plantation, com latifúndio, monocultura, escravidão, a criação das capitanias hereditárias, que a gente já discutiu aqui no curso, tá? Vou deixar a imagem das capitanias hereditárias na apostila de resumo deste módulo, tá? Mas ela já foi apresentada para vocês no módulo anterior. A gente teve uma aula só sobre capitanias hereditárias. Além disso, nós temos a questão de uma tentativa de um governo geral mais centralizador, até com vice-reinos, inclusive, tá? Uso de mão de obra africana escravizada e uso de mão de obra indígena escravizada, que a gente também já teve uma aula especial sobre isso no módulo anterior. A gente teve uma imposição da fé católica, da língua portuguesa, missões jesuítas que faziam esse papel. Nós temos a resistência através de quilombagens, né, os quilombolas, através de vários quilombos, o mais famoso de todos sendo o Quilombo dos Palmares, e nos aldeamentos indígenas também, tá? E a colonização inglesa é motivada pela questão econômica e religiosa. Né? São os colonos livres que vão ser perseguidos na Europa, fugidos da Europa. A gente falou um pouquinho disso quando eu falei da Reforma Protestante. Eles são criadores das 13 colônias aí no século XVII. A economia diversificada entre agricultura familiar, plantation, escravidão no sul e a agricultura em menor escala, com maior vantagem para o comércio e para o desenvolvimento urbano no norte das 13 colônias. Há uma autonomia política colonial, um autogoverno local com assembleias, diferente do que acontece na América Espanhola e na América Portuguesa, tá? Muitos conflitos indígenas também aconteceram por lá e houve também uma resistência de dominação inglesa, e aí isso vai gerar, por exemplo, a independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776. Os colonos viam como missionários da civilização, o que reforçou o racismo e o expansionismo das 13 colônias em direção ao restante da América do Norte. Uma coisa interessante é entender, por exemplo, o Divino Manifesto. Entender que na Carta de Independência eles declaram que eles têm teve uma manifestação divina e que Deus colocou os Estados Unidos da América para ser o difusor da democracia no mundo e da liberdade da América. Depois a gente tem ali a doutrina Monroe, América para os americanos, que é algo que vai acontecer muito tempo depois, né? Mas a gente entende que essa política dos Estados Unidos na questão da independência está muito conectada a como foi colonizado o país. Então, quando a gente fala de colonização na América, é comum uma imagem inicial que nos vem à mente de grandes embarcações europeias cruzando o Atlântico em busca de riquezas e terras, né, em busca de territórios para dominar, para conquistar mais ouro e prata. A gente está falando da era do metalismo, início do capitalismo comercial. No entanto, a gente precisa compreender que, ao chegarem no continente americano, os europeus não descobriram um mundo vazio. Já existiam povos por aqui, já existiam civilizações por aqui, né, já existiam impérios por aqui. Então, a gente tem que entender que povos como os tecas, incas, maias, até mesmo os tupis e os guaranis já possuíam formas próprias de organização social, de sistemas de governo, refletiam modos de vida distintos do modelo europeu. Essa diversidade foi desde o início interpretada pelos colonizadores como um sinal de inferioridade, pois o olhar do europeu para a América e para os povos nativos daqui era impregnado de uma visão eurocêntrica, que colocava a sua própria cultura como medida universal de civilização.
colocando os povos nativos, originários da América, como povos inferiores, sem ter conhecido o cristianismo, eram povos primitivos, pensados pela visão do europeu daquela época, né? O descobridor da América e dos povos que vieram chegando ali, tanto dos espanhóis quanto portugueses, depois ingleses, franceses e outros povos que chegaram por aqui. Para compreender as semelhanças e diferenças no processo de colonização espanhola, portuguesa e inglesa, é preciso observar princípios civilizatórios que fundamentaram essas ações. Primeiro, conceito de etnia, raça, nação e comunidade. Foram centrais para a construção da ideia de superioridade europeia. A etnia europeia, a raça branca, as nações, os estados-nação estruturados por um reino absolutista e as comunidades europeias eram muito mais valorizadas e por isso, por não ter nenhuma dessas características na América, era fácil entender então que esses povos não eram povos civilizados, eram bárbaros que precisavam ser dominados. A ideia de civilizar os povos nativos significava na prática impor valores europeus. Valores culturais, religiosos, econômicos, destruindo aquilo que existia aqui das culturas locais. A colonização foi, portanto, um processo econômico quanto um processo político e até mesmo, a gente pode dizer, cultural, orientado pela crença de que o cristianismo e o modo de vida europeu deveriam ser expandidos pelo mundo e impostos para outras civilizações. A colonização espanhola, a gente vai começar por ela ser a primeira, né? Então a gente vai detalhar um pouco mais ela agora. A colonização espanhola, iniciada após a conquista do Caribe e do México, onde a América foi descoberta, foi profundamente marcada pela centralização política. A coroa espanhola controlava rigidamente as terras americanas. Lembra que no mesmo momento que a Espanha estava sendo formada, com a unificação dos reinos ali da Península Ibérica, no entorno da coroa de Aragão e Castela, a América foi descoberta. Então, eles tinham já esse processo de centralidade de poder da coxa de retalhos, que é a Espanha, eles trouxeram esse mesmo mecanismo para a América, tentando centralizar poderes dentro dessa coxa de retalhos que é a América Latina. O território da América Espanhola era imenso, era muito gigantesco. E mesmo assim eles conseguiram criar vice-reinos e centralizar o poder da coroa espanhola dentro desses vice-reinos para que eles pudessem manter e ter a manutenção do poder monárquico espanhol dentro dessas terras, que são terras, como eu falei, muito extensas, com povos muito distintos, com inclusive climas muito diferentes, né? Ela pega uma extensão vertical bem grande. E aí a gente pensa o seguinte, a coroa espanhola, ela controlava isso através de vice-reinos, aplicando um sistema de extração de riquezas... Opa, meu despertador tocou, só um minuto. Desculpa aí pelo barulho. Se eu dei um susto em alguém. Mas vamos seguir. Não vou nem fazer corte pra gente não perder tempo, tá? O que ajudava e contribuía para essa unidade foi, por exemplo, o sistema de encomenda, que é um sistema de trabalho na mineração baseada num trabalho compulsório indígena, que é esse trabalho da encomenda, a religião católica por meio de ordens, e aí você tem ordens religiosas como a questão dos jesuítas, a estrutura social era fortemente hierarquizada. Então no topo você tinha os peninsulares, que são nascidos na Espanha, são aqueles que vêm da Península Espanhola, os espanhóis de fato. Em seguida você tem os crioulos aí com 2 L's, são os filhos de espanhóis nascidos na América. Depois disso você tem mestiços, indígenas e negros que poderiam ser livres ou escravizados. Varia bastante da região e do período. Tá? Esses povos todos, essa mistura toda, apesar de toda a violência e da dominação, houve resistência. Revoltas indígenas aconteceram, algumas a gente nem tem notícia, outras a gente tem notícia, como é o caso do Tupac Amaru II, lá na região do Peru, que ele demonstrou que as populações locais não aceitavam passivamente a imposição colonial e a dominação espanhola. E eles resistiram, também se manifestaram pela manutenção das práticas culturais, da fusão religiosa e na formação de comunidades autônomas na América Latina. Algumas dessas comunidades resistem até hoje e existem até hoje. Algumas, principalmente ali na região dos Andes, né, os povos andinos conseguem se manter ainda muito resistentes à colonização e até hoje eles tentam criar e recriar suas culturas nativas e tentar se reestruturar como povo nativo local. Já no caso da colonização portuguesa, o processo ele foi inicialmente voltado para o comércio e exploração do litoral. Com o tempo, por causa do Tratado de Tordesilhas principalmente, né, que só tinha litoral, basicamente. Então, com o tempo, o projeto tornou-se mais sistemático. Em 1530, a coroa organizou o território em capitanias hereditárias e começou o processo de colonização, de construção da colônia, né, instituindo um governo geral.
buscando garantir controle administrativo. E a economia girava em torno da plantation, primeiramente pelo pau-brasil, depois das plantations de cana-de-açúcar. É um sistema voltado para a exportação dessa cana-de-açúcar, que ela era levada para o território dos Países Baixos, lá era transformada nos engenhos em açúcar, voltava para o território português e os portugueses exportavam esse açúcar para o mundo todo. Tá? Depois de um tempo, obviamente, a Holanda passou a cortar esse intermediário e veio dominar aqui o estado de Pernambuco, que era a única capitania hereditária que realmente produzia lucro para a coroa portuguesa. Enfim, entendendo isso, o extermínio e a resistência indígena levaram à importação maciça de africanos escravizados que se tornaram base da mão de obra. A gente discutiu isso naquela aula sobre escravidão. A imposição cultural também foi intensa, né? Óbvio que seguem os mesmos moldes da Espanha, com o catolicismo que vai ser disseminado pelos jesuítas, que criaram aldeamentos e missões para educar, entre muitas aspas, na verdade era para doutrinar, cristianizar e escravizar os indígenas daquela época, os povos nativos. Ainda assim, a resistência floresceu, indígenas fugiram para o interior, a gente vai ver africanos formando quilombos, a gente tem o quilombo dos Palmares que eu já dei destaque aqui nessa aula. A colonização portuguesa, portanto, combinou a dominação violenta e intensa miscigenação, resultando em uma sociedade marcada por uma herança da escravidão e pelo sincretismo cultural. A gente vê isso bastante nas religiões de matriz africana no Brasil. E também na música, né? Já a colonização inglesa teve caráter bem diferente do que a gente vê nos países latinos. Ela se intensificou no século XVII, bem depois, motivada tanto pela razão econômica quanto religiosa. Muitos colonos ingleses vieram fugidos de perseguições religiosas e viam na América uma terra prometida. As 13 colônias formaram-se com relativa autonomia política. Cada uma possuía assembleias e autogoverno local. A economia variava conforme a região. No norte predominava a agricultura familiar, o comércio e a urbanização. No sul, o sistema de plantation, sustentado pela escravidão africana. A gente vai ver uma relação dos povos indígenas que vai ser marcada pela expulsão e por guerras, e a gente vai ver várias guerras constantes, vai resultar em disputas de terras, na visão dos colonos de que os nativos eram obstáculos para a expansão e extermínio de vários povos nativos locais. Por causa dessa mentalidade, de que os europeus tinham uma missão civilizatória, foi a semente disso que mais tarde se transformou na doutrina do Destino Manifesto, que eu já citei para vocês aqui, justificando o imperialismo e a ideia da nação superior que os Estados Unidos têm até hoje. A gente vai ver isso muito nas falas, por exemplo, do presidente dos Estados Unidos atualmente, o Donald Trump. Ao compararmos os três modelos, a gente vai perceber que todos tiveram como base a exploração econômica e a imposição cultural. Apesar da gente conseguir dividir o que é colônia de povoamento, o que é colônia de exploração, a exploração é de fato nitidamente para explorar a população, explorar os territórios em busca de ouro, prata, né, de outras pedras preciosas, ou mesmo da agricultura, da produção de plantation. A de ocupação é para você ocupar o território e criar novas expansões do seu território local, né, com vínculos à coroa europeia. Né? Você não tem tanto foco na exploração, mas sim o foco na ocupação do território. E no povoamento e na produção desse território de uma forma um pouco mais solta, um pouco mais livre do que do pacto colonial feito pelas colônias latinas. Né? Então, se a gente comparar, entretanto diferirem de forma de controle, relação dos povos locais, a Espanha exerce um domínio mais direto, criando uma burocracia colonial rígida. Portugal adotou um sistema intermediário, delegando poderes aos seus capitães donatários. E a gente vai manter o monopólio do comércio pelo pacto colonial. Já a Inglaterra vai praticar uma colonização de povoamento, que favorece o autogoverno e o desenvolvimento de identidade nacional precoce. Por isso, em 1776, os Estados Unidos já declaram sua independência. No entanto, a história das Américas não é apenas uma história de dominação, é também história de resistência. Os povos indígenas e africanos criaram estratégias de sobrevivência e de reconstrução cultural. Então a gente passa por revoltas, preservações de línguas, religiões, costumes que vão ser demonstrados ao longo da história, mesmo sob condições extremas, mesmo sob perseguição. Houve muita resiliência e muita criação desses povos nativos e também dos povos africanos que foram escravizados e trazidos para a América. A herança desse processo colonial ainda se manifesta no presente. E aí a gente vai ver isso nas desigualdades sociais, no racismo estrutural, na marginalização das comunidades indígenas e afrodescendentes, também na manifestação de força cultural e na pluralidade de sociedades americanas. E a gente tem que refletir um pouquinho sobre a colonização, que é reconhecer o conceito de civilização, que sempre foi usado de uma forma ambígua. Para uns significa progresso e para outros significa destruição da sua origem, do seu modo de vida. Tá?
A verdadeira civilização, no entanto, talvez esteja na convivência entre as diferenças da sociedade. E aí, essa nossa aula é uma aula introdutória para o que a gente vai ver daqui para frente. Como eu falei, a gente vai ver na próxima aula já detalhando a América Portuguesa e os povos nativos originários do Brasil, da América Portuguesa. Depois a gente vai falar sobre a América Espanhola, as relações de trabalho e a administração da América Espanhola nesses reinos. E a gente encerra o nosso curso falando de América Inglesa e a forma de organização dessa América Inglesa, dando destaque, obviamente, às 13 colônias. Tá? Então isso aqui é um panorama geral, uma aula introdutória mesmo, com base no que é descrito pelo edital do PISM nos objetivos ou nos objetos de conhecimento ali de colonização da América A, né? Semelhanças e diferenças entre processos de colonização das Américas portuguesa, espanhola e inglesa. Eu tô olhando para trás, eu tô olhando para baixo, eu tô lendo aqui minha cola, tá? É isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. A gente se vê no próximo momento. Valeu, falou!